Olá, bem-vinda, Alice. Muito obrigada por ter aceito este convite de participar aqui na segunda temporada das Pref Talks. É um prazer estar consigo. E, obviamente, para a nossa comunidade a conhecer, eu vou começar por lhe pedir que fale um bocadinho de si, do seu percurso fantástico e ambicioso e, e partilhe um bocadinho da sua experiência até o momento. Bom, obrigada, Lili. Lili, né? Vou te chamar de Lili, porque Liliana, você me lembra uma pessoa que eu gosto muito, que eu só chamo de Lili, então vai ser muito difícil. Olha, obrigada por me receberem, tanto pela Bound quanto nesse projeto da Prev Talks. Para mim é sempre um prazer poder falar um pouquinho sobre ESG, na perspectiva, claro, que eu carrego, né? Que é essa que eu vou fazer um pequeno disclaimer agora, né? Eu sou advogada, sou do time dos super chatos, né? Tenho mestrado, doutoramento na área do direito, sempre voltado para a parte das energias, então é o que as pessoas costumam identificar mais, talvez, com um pedaço do da jornada do ESG. Mas, paralela à advocacia, eu sempre continuei na pesquisa, sou também professora, investigadora colaboradora tanto da Clássica quanto da Universidade Nova, e lá nesses âmbitos acadêmicos eu posso também estender um pouquinho mais o meu objeto de estudo, que no ISD, como a gente vai ver aqui, foi inevitável que largássemos essa componente só verde, né, ou essa componente só do que a gente vai tratar aqui justamente isso, né? Paralelo também à vida acadêmica e à advocacia, né? Eu fundei nesse início desse ano, já ia falar ano passado, né, dando por fim 2023, mas no início desse ano de 2023, a Women in ESG Portugal, que é uma iniciativa cívica que visa, junto com acelerar a cultura ESG aqui em Portugal, tentar diminuir o gap, né, que a gente verifica quando o assunto é igualdade de gênero, né? E aí a metodologia usada foi uma metodologia que a própria UNFCCC, no âmbito das Nações Unidas, sugere, que é a metodologia da lista, para que as pessoas conheçam os pares. E aí eu acho que tanto na psicologia quanto na economia comportamental é uma ferramenta muito louvável, porque é muito clara, né? E o cérebro humano assimila com muita facilidade quando está naquele formato sistematizado. E a lista é composta hoje por 453 mulheres que trabalham nas áreas do ESG ou do ESG como um todo, que já existe cada vez mais esse profissional, né, que se integra às três letras. E, além disso, a gente tem essa lista inserida num contexto de comunidade, né? São mais de 4.300 pessoas ali envolvidas, que fazem um contínuo aprimoramento técnico dessa parte do ISD. Como? A gente tem colunas fixas no jornal Eco, para que as pessoas dessa lista descompliquem temas para a sociedade relacionados a esse assunto. Temos uma biblioteca em que a gente partilha documentos sempre muito atualizados no próprio site. Temos um canal de podcast no Spotify, onde a gente entrevista profissionais de áreas não tão óbvias com relação à sustentabilidade. E aí lá é muito interessante, porque você encontra desde o Nuno Markel até a professora Helena Freitas, que é cátedra de biodiversidade, até a Marta, que é diretora do Museu e do Jardim Botânico de Lisboa. Pronto, então ali tem de tudo um pouco e todo mundo dedicado a essa temática. E digamos assim, um chapéu que talvez faça mais sentido aqui na nossa conversa, porque já é um chapéu voltado para essas questões da União Europeia, do reporting de ESG e das obrigações associadas, né? Eu costumo dizer que uma coisa que me define bem, Lili, é uma frase do Mia Couto que ele diz assim: dentro de mim não sou único, sou muitos, e esses todos disputam minha única vida. Então, assim, são muitos, Então, são muitos chapéus. exatamente. Eu tenho o prazer de fazer parte da comunidade e não só eu, como a minha equipa, não é? De uma forma geral. O que eu acho interessante é, e para nós, Bound, ou seja, eu já trabalho nesta área há 20 anos, não é? Do ponto de vista da promoção de Uhum. saúde, deste trabalho, e estas questões, eu acho que há aqui uma oportunidade que as organizações não podem ignorar, não é? E nós sabemos que esta questão das novas diretivas de reporting, o ESG como, no fundo, uma ferramenta-chave de gestão de risco para as organizações, com estas três componentes e três pilares tão importantes, e de sairmos não só do environment, continua a ser fundamental, mas o ambiente, obviamente, não é só a única componente. Para nós consideramos que isto é uma grande oportunidade de mudança também para olhar para esta área da saúde nas organizações, do bem-estar e da saúde de uma forma bem mais séria, não é? Não tanto um bocadinho fugir disto do employer branding, não é? E perceber que isto de facto é estratégico e isto tem a ver com a mitigação de riscos. Mas pode ser só uma esperança, não é? O nosso risco aqui, Alice, é nós estarmos ainda otimistas de que isto vai realmente mudar. E a primeira pergunta que gostávamos de colocar é se tu achas mesmo que com as novas diretivas de reporting de sustentabilidade europeu, com este cenário e esta pressão cada vez mais óbvia do ponto de vista de ESG,
Que mudanças é que vocês que sentes que sejam possíveis mesmo nas práticas internas das organizações, particularmente neste tema de saúde, que para nós é tão caro e é aquilo que é o nosso foco de mudança, na forma como as organizações gerem saúde, não é? Gerem a saúde das suas pessoas e se isto vai realmente trazer mudanças ou não, porque nós podemos correr o risco disto ser sempre um bocadinho um people washing, não é? Ou seja, não ser a sério, não é? Mas qual é a tua opinião? Que mudanças é que este novo cenário e estas novas diretrizes de facto trazem? Olha, eu primeiro devo dizer que eu sou do copo meio cheio. Então, talvez aí para o seu perfil, que você já deve estar me catalogando, talvez. Eu sou muito otimista, e eu acredito muito no poder do direito induzir mudanças, tá? É claro que o direito está sempre atrasado, ele vem depois que a sociedade já elege algo como prioridade. Mas nesses casos, em termos de obrigações corporativas, infelizmente ou felizmente, as empresas seguem o que depois o que já é obrigatório. Então, eu tenho alguma esperança desse cenário de ESG implicar mudanças, porque ele nasce, né, com uma obrigação muito clara. O reporting vem colocar para as empresas o seguinte: você não gere situações que você não mede. Então, meçam e me contem o status atual, onde se quer estar e quais as medidas, para que a gente comece a comparar. E ele fala isso com um objeto muito claro, não só ambiental, mas também social, de pessoas, e de governança, estrutura do negócio. Então, eu acho assim, de tudo que a gente já viveu até hoje, a gente está num milestone, né, ou no marco, efetivamente, eu acho que positivo, que é, começou a ser obrigatório, a obrigação não é obscura, ela é clara. Quem disser para você que é complicado, aí sim eu acho que é um ESG washing, não é, tá? Eu estou dizendo do direito como uma pessoa que entende de diretivas da União Europeia, já fiz diversos trabalhos nesse campo e conheço a diretiva que é a famosa, né, a CSRD, de trás para frente, de frente para trás. E te digo com toda segurança, é um objeto claro, são obrigações bem estabelecidas, tem um horizonte temporal gradual construído, né? E a principal mudança que eu penso que chegou para ficar, pelo menos para aquelas empresas que de fato tiverem atentas à legislação, porque a gente tem sempre um nicho que pensa assim: epa, depois eu logo vejo, depois eu calculo a multa. Mas a verdade é que hoje em dia essas empresas elas já não são consideradas competitivas, porque elas já não estão atentas ao risco reputacional, ela já não está preocupada se ela sai na vanguarda, se ela está realmente avançada ou não. Então, assim, as empresas, ou por legado, ou por competitividade e atração ao lucro, elas vão olhar para essas obrigações. E essas obrigações agora pedem para medir questões associadas também ao social, que inclui essa componente da saúde que você está falando, Liliana. Então, assim, o social, eu gosto de pensar nele como duas dimensões. A gente tem o social interno e o social externo. Essa parte da saúde dos trabalhadores e do impacto da empresa nos trabalhadores é o social interno. E o social externo é o impacto da empresa nas sociedades. E isso parte de um pressuposto muito interessante, que empresas não são ilhas e nem estão formadas por aliens. Elas estão num contexto e são formadas por pessoas. Então, elas geram impacto em pessoas e no contexto que elas são inseridas, né? E dentro dessa questão de impacto nas pessoas, o ESG, ele vem colocar, ou ele vem coroar, digamos assim, o raciocínio de responsabilidade medida, né? A responsabilidade via métrica, né? Não é só a responsabilidade do dizer. Então, assim, apesar do assunto ESG não ser novo, né? O Kofi Annan falou pela primeira vez nesse acrônimo em 2004, no contexto das Nações Unidas, em que ele estava discutindo para o setor financeiro como que as empresas deveriam ser responsáveis. E aí o título era até muito interessante, que era Who Cares Wins, que é quem se importa vence. De fato, eu acho que passa por essa dimensão de responsabilidade, de importância. Isso é pessoas. A gente não tem responsabilidade só com coisas, a gente tem responsabilidade, sobretudo, com pessoas. E apesar de 2004 já ter inserido esse nome, só em 2022 que veio a obrigação do reporting. Então, eu penso que sim, é um momento de mudança, porque há um escopo de obrigação claro, há um verbo obrigatório, que é o medir, muito claro, e há também horizontes de alcance desse medir também claros, né? Inclusive, a gente já tem vários materiais e vários indicadores com relação a o que especificamente medir.
E aí, dentro do enquanto entra transição energética, circularidade da economia, gestão dos recursos hídricos, no social entra especificamente saúde dos trabalhadores, numa perspectiva muito interessante que é para além da saúde física, a saúde mental, né? O grau de responsabilidade com a empregabilidade desses trabalhadores, que vai para além da capacidade de estar naquele emprego, mas a capacidade de ocupar um lugar no mercado de relevância no futuro, e a questão do impacto na sociedade como um todo, né? Que passa por essa questão de se reconhecer como responsável e, sendo responsável, precisar dar algum retorno, algum monitoramento em termos de impacto. Então, eu acho que responsabilidade e impacto começaram a ficar mais palpáveis ou mais tangíveis com o Uhum. ESG. Na nossa área, e pronto, e para te contextualizar, ou seja, houve aqui não um movimento legal, mas muitas vezes, mesmo um movimento legal a nível nacional, como por exemplo a própria avaliação de riscos psicossociais que comporta estes riscos do ponto de vista de saúde mental, que em Portugal já está na lei, ou seja, há muitos anos, depois não é implementada de uma forma válida pelas organizações, porque elas ainda não conseguiram perceber os benefícios. O que eu estava a dizer há pouco é um bocadinho isto, ou seja, por acreditar que isto não é mensurável, não é? Ou seja, ainda hoje, ainda no cenário atual, não é? Depois de já termos feito, ou pelo menos ao longo da minha carreira já fiz, implementei avaliações de riscos psicossociais em metade das empresas do PSI 20, portanto, onde já é possível medir, onde há escalas validadas, onde nós sabemos depois desenhar ações de intervenção, envolvendo a liderança, etc., ainda há pessoas que consideram que não é preciso, ou seja, que podem inventar as suas próprias escalas ou as próprias medidas e podem eventualmente usar isto de uma forma como, isto não é possível medir. E o ESG está a exigir isso, ou seja, as métricas têm que ser claras, não é? Aquilo que chamam os traceable data, ou seja, eu tenho que É. perceber exatamente de onde é que vem este indicador, não é? Que vai em contraste com o receber só prémios, não é? Ou seja, este reconhecimento que nós tínhamos muito mecanismos também de promoção de saúde e bem-estar, não é? Ou seja, quase como as melhores empresas, etc. Não, o que interessa agora é como é que estão os resultados de saúde, não é? Como é que estão estes resultados do ponto de vista tangível? Eu também acredito que isto é uma grande mudança. O meu único receio é que, como tu disseste bem, ou seja, não só a lei pode ser vir tarde, mas ao mesmo tempo ela pode ser deturpada, não é? Pode não ser, como estavas a dizer, pode não ser entendida como uma obrigação mesmo. Como é a nível europeu, pode eventualmente ter aqui um outro cenário. Mas o que eu te perguntava também é: tu sentes que as organizações estão preparadas para fazer estes reportings? Ou seja, Não. Não. Aí a gente entra na parte que talvez eu não sou tão otimista, mas eu também tenho razões para isso. Bom, só para fazer um link aqui com o que você está falando, Lili, é importante dizer o seguinte: apesar de já estar na legislação esparsa diversas obrigações, e assim como acontece pelo que você está me dizendo aí de estudos psicossociais e a questão psicológica já embebida numa saúde mental como uma ferramenta essencial do trabalhador, aliás, da sociedade, de vida da sociedade, já existia, por exemplo, uma legislação que obrigava as cotas no board das empresas, que é uma questão de governança, do G. Pronto. Então, já existem muitas coisas na legislação prévias a essa diretiva do reporting, que obriga as empresas a olharem para os temas, que é o que eu costumo dizer. O I, S e o D sempre existiu. A diferença agora é que isso está compilado num relatório. Então, a razão para eu estar otimista é porque eu acho que vai ficar mais fácil acompanhar quem faz e quem não faz. Indicadores, não adianta a pessoa inventar, é uma definição científica, é uma definição acadêmica, tem que ter uma base concreta, ninguém pode inventar os seus indicadores, sob penas daqueles números não serem credíveis, né? Indicadores tem que ser um consenso, tem que ser um denominador em comum, e agora a diretiva já está dentro do âmbito daquele departamento que é o EFRAG, passando por melhores aprimoramentos do que de fato vai ser aceite ou não no âmbito desse reporting. Porque primeiro, e essa é a lógica normal legislativa, primeiro a União Europeia lança a obrigação, define escopo, define prazos, define destinatários, quem que tem que cumprir, quem que não tem que cumprir, conceitos, porque a gente tem que pensar também que muitos desses conceitos, para PMS, por exemplo, são novos. Para as empresas do PC20, como você está dizendo aí, que são as empresas cotadas, que são as empresas grandes, muitas vezes nada disso é novidade, porque no âmbito da empresa mãe ou do grupo econômico, elas já estavam conscientes disso. Mas agora, chegando também no tecido empresarial das PMS e na cadeia de suprimento,
eu penso que isso fica ainda mais forte do ponto de vista de conscientização, fica ainda mais forte do ponto de vista de obrigação, mas precisa dessa determinação depois mais específica, que é que tipo de indicadores são aceites, qual que é a periodicidade que isso deve ser medido, o que de fato vai ser considerado válido ou não, que ponto do relatório vai ter que ser refeito se isso não for cumprido. São detalhes que precisam. Mas eu continuo achando que é positivo, porque você tem uma consolidação. A legislação antes é muito esparsa, porque esses são aspectos que cabem tudo e cabe nada. Você pode praticamente enquadrar a vida em sociedade em aspectos de ESG. Tudo que é impacto vai enquadrar em cada uma dessas letras de atividade corporativa. Porém, agora você tem uma obrigação consolidada. E você tem também muito olhar sobre isso, né? Nunca se falou tanto. Eu gosto muito daquela ferramenta do Google Trends, que você digita os termos e o período, né, em que as pessoas podem ter acessado aqueles termos, e você vê um hype. Apesar de sempre existir literatura sobre esse assunto, você tem um hype em 2022, que é quando veio a diretiva. Então, não se falava em indicadores sociais, em aspectos sociais de medir antes disso. As pessoas não procuravam isso com frequência. Então, assim, eu acho que agora vai ficar, a gente tem uma chance de dar um salto nisso por causa da obrigação consolidada. E o risco reputacional também, Liliane, eu acho que isso mudou. A pressão da própria sociedade por empresas que tenham um relatório claro, que tenham medidas que elas consigam ler. Elas não querem relatórios encriptados, que elas não conseguem ler as conclusões, que elas não conseguem entender que tem uma base científica, que tem um bom instituto por trás, ou que tem uma boa instituição por trás credível. Então, assim, vai ficar mais fácil detectar o social washing, eu acho, assim como o greenwashing e o governance washing. Também nunca vai ser tão cometidas essas práticas, porque na pressão por comunicar como é que elas estão na jornada, a tendência é que elas comuniquem mesmo antes de fazer. Antes de E aí elas, acontecer e antes antes de de provar. acontecer, antes de recolher dados, antes de recolher impacto, e por isso que a gente precisa sempre lembrar, a função do reporting é medir impacto. E Uhum. isso vem através de um dever de responsabilidade, que já existia, mas que agora está consolidado. E aí, respondendo a sua segunda pergunta, o advogado tende a dar 1 milhão de voltas, né, e não responder, mas eu vou responder. Eu não acho que as organizações estão preparadas com relação à saúde e bem-estar, porque eu acho que o social interno, assim como acontece com algumas perspectivas do ambiental, tá? Não, não fique triste, não. Apesar do social parecer que é o primo que nunca é convidado para festa, ou o assunto que a gente evita, muitos aspectos do ambiental também ficam deixados de lado porque as pessoas têm uma carbon tunnel vision, que é quantas emissões de carbono aconteceram, pegada carbônica, como que eu meço isso? E tem muito mais do que isso. Então, eu acho que assim, o social interno, refletido, por exemplo, nessa questão da saúde e bem-estar dos colaboradores da sociedade, as empresas não estão muito preparadas porque ele foi um assunto durante muito tempo tratado como esotérico, tratado como subjetivo, tratado como valores muito pessoais, né? Assim, muito em que a gente colocava uma carga muito pessoal da perspectiva pessoal sobre esse assunto. Então, por exemplo, se eu já tinha alguma experiência com alguma doença mental ou com algum problema de saúde mental, aí eu tenho um olhar diferente sobre isso e consigo trazer isso para minha governança, eu líder. Mas se eu nunca tive, eu achava que aquilo era blá 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 e não colocava aquilo na estratégia, não media e era esotérico. Então, independentemente do tipo de líder que a gente tem agora, seja ele alguém que já tem alguma experiência com a saúde mental ou não, esse é um dos indicadores. Assim como é a empregabilidade, assim como é a questão do impacto social na comunidade que está Uhum. circunscrita ali e de outros pontos. Então, assim, elas não estão preparadas porque elas não estavam olhando para isso de uma forma científica, uma forma acadêmica, talvez, uma forma consolidada, sobretudo. E Nós temos, agora elas vão ter que olhar. nós refletimos muito também a equipa, porque, ou seja, por exemplo, na nossa área, não é? Psicologia social do trabalho das organizações, estamos a falar de uma ciência, não é? Que pode ajudar Uhum, as organizações a conseguir endereçar desafios ligados às pessoas, ligados ao uhum, comportamento, ligados à mudança que é necessário acontecer do ponto de vista interno da organização. E muitas vezes nós sentimos que as organizações não querem ciência. Ah, não, mas isso é. Não, mas isto é científico, nós queremos coisas práticas. Tu achas que também é preciso aqui alguma tradução do que é mais científico, digamos assim, para uma coisa mais. Estes instrumentos, esta parte de fazer acontecer, não é? Porque, por exemplo, mesmo esta questão da medição, só um exemplo concreto, nós vemos no mercado que as empresas até muitas vezes medem, mas depois não fazem nada com aqueles resultados. Portanto, é a mesma coisa de não estarem a gerir risco. Elas só fazem o compliant em terem um documento, imagina, mas
não partem para a ação, não é? Ou seja, se eu quiser gerar impacto, eu não posso só medir o risco e depois ignorar, não é? Eu tenho que partir para a ação. Mas é por isso que o reporting é anual. Ele vai Pois. querer comparar o avanço de 2022 para 2020, por exemplo. Por exemplo, vamos imaginar, não podem simplesmente dizer que fizemos a avaliação em 2023 ou 24, por exemplo, fizemos a avaliação em 2024 e depois em 2025 não apresentam nenhumas medidas do ponto de vista de mudança ou de endereçar ou mitigar os riscos, não é? E não, Não pode apresentar os mesmos números ou piores. Tem que ter melhora. Esse é o ponto de exigência da diretiva, né? É sempre fazer uma atualização. isso é muito interessante. E esta questão É da por ciência, isso que eu acredito, percebe, como na é que tu vês mudança. os gestores a olhar para a ciência? Eles desconfiam da ciência, não é? Ou seja, Olha, um conselho para gestores, e aí tendo essa carreira múltipla, que eu acho que me permite dizer isso com alguma segurança, né? Acadêmica e advocacia corporativa. Tenha sempre um sumário executivo. Venha com o report, venha com o paper XPTO, com bastante ciência para embasar, porque eu acho que é muito importante a gente ter. O interessante da ciência e da investigação, Lili, eu acho que você vai concordar comigo, é porque é um processo que valida ideias e informações. Você levanta a ideia e a academia vai jogar todas as bolas para ver se essa ideia fica de pé. Então, é a prova de bala, a prova de fogo daquelas ideias. Então, eu acho importante ter tudo isso. Mas tenha um sumário executivo com algo muito simples: definição, conceitos, principais números associados e exemplos, que é o que as pessoas querem se apegar. E aí, por trás, você anexa o completo. Eu gosto sempre de pensar assim: o board ou o líder na parte corporativa, ele vai ler o sumário executivo. Mas se tiver alguma coisa no sumário executivo que ele vai ter dúvida, você tem que estar preparada para falar assim: não, 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 na página 37 está isso explicado. E você só vai conseguir fazer isso se você tiver 100. Você não tem página 37 se você não tiver 100. Então, eu acho que isso é muito importante, é ter um sumário executivo de toda a construção científica, mas a gente cada vez mais valorizar a construção e o embasamento científico, porque são eles que nos dão um padrão confiável, um padrão fiável. Porque, caso contrário, você tem números aleatórios. E aí, o seu parâmetro de comparação também não vai ser eficiente. Você só tem eficiência dos resultados se você tiver um parâmetro de comparação confiável, uhum, né? E aí que mora o perigo, né? A gente pode ter muita manipulação nessa forma de medir. Com relação à saúde e bem-estar, por exemplo, como infelizmente é um assunto que foi tido como preterido ou considerado esotérico, pouco científico, até relativamente pouco tempo atrás, a chance é que as pessoas se percam mais aqui. Então, que a gente comece um awareness maior, como é, por exemplo, esse videocast, essa entrevista, no sentido de que não, é científico, é medido há muito tempo, já tem aqui uma estrutura de estudos que conduzem a uma apuração tangível desse valor, há uma forma de acompanhar a mudança, né? Ou seja, faça um diagnóstico, faça um plano e depois apura-se se esse diagnóstico melhorou ou piorou. Isso é possível também fazer com relação ao social interno e à saúde e bem-estar dos trabalhadores. E as empresas têm que se preocupar com mais do que colocar algo no reporting, mas colocar algo no reporting que depois elas possam defender, claro, que elas justificar, não é? possam. E aí a importância da ciência, a gente defende com mais credibilidade. Isso eu acho que é universal. Todo mundo sabe que a importância da academia para esses assuntos é a capacidade de treinar, tornar exaustivo, testar todas as hipóteses para depois ver aquela que melhor se aplica àquele assunto, Sem né? dúvida, E, sem por dúvida. exemplo, a psicologia, certamente, como ciência, já se debruçou sobre esse assunto da saúde mental no ambiente corporativo há Claro, imenso tempo. há Então, muitas décadas. então a gente tem que ouvir essa ciência e perguntar o que é relativamente essencial, né? Alice, e é quase um bocadinho, ou seja, eu acho que a pandemia, e nós ouvimos isto muito nos mídias, não é? Parecia que só agora é que tinham aparecido pessoas a trabalhar o tema da saúde mental no trabalho. Genial, Eu tenho genial. 20 anos de carreira nesta área, 20 anos em Portugal, e portanto é muito Você interessante. pensa bem, E depois, e depois eu acho que é muito interessante perceber o grau de desconhecimento, não para é, entrar em confronto, mas ok, é, então vamos partir do baseline onde estamos, mas agora temos é. uns requisitos que não vamos poder
ignorar e não vamos Ignorar. querer continuar neste mindset que isto é intangível e que não se pode medir e, portanto, que não vale a pena, não é? Estarmos preocupados com o impacto que temos nas pessoas. Ou seja, até a própria ciência já demonstra, as organizações que de facto têm melhores preocupações e melhores práticas, não é? Na promoção de saúde e bem-estar, têm melhores resultados em bolsa, têm melhores bottom São line, mais lucrativas. são mais São mais lucrativas, lucrativas. são mais sustentáveis do ponto de vista de crescimento, não é? E na sua estratégia de É. diferenciação no mercado. E na própria inovação, na capacidade de trazer inovação para o mercado. Portanto, é quase como haver um silo, não é? Parece que as pessoas É. não interessavam, não é? E a única coisa que de facto interessava era um reporting só financeiro, não é? E não que tenha a perspectiva integrada de tudo aquilo que o ESG vai trazer em termos de impacto na sociedade. É isso que eu gosto mais do ESG. Eu acho que ele veio para ajudar a gente a ressignificar uma perspectiva um pouco mais holística, sem perder a capacidade de tangenciar. Isso eu acho muito interessante. Parece um paradoxo, né? Você ter uma visão mais holística sem perder a capacidade da precisão da medida, mas é isso que ele vem fazer. E um grande exemplo que ele faz isso já é com a própria palavra da sustentabilidade, né? Sustentabilidade, a gente associa muito com a questão do verde, do impacto ambiental, né? E, na verdade, sustentabilidade, eu gosto de desmembrar a palavra com os meus alunos, é habilidade de se sustentar no tempo com eficiência, porque ninguém quer durar no tempo a todo custo, sem ter resultados, né? Então, para isso, a gente precisa ter habilidades de se sustentar no tempo, que são relativas ao impacto que a gente causa no meio ambiente, nos recursos naturais, nas pessoas e nas empresas. E aí, a parte das pessoas, ela fica, entre aspas, um pouco esquecida, né, digamos assim, porque ela carrega esse estigma, talvez, de que era difícil de ser medido, né, e etc. Mas é por isso que eu acho muito importante, quando a gente fala essas bobagens, a gente lembrar que tem gente que estuda isso há muito tempo, né? Hum, Que estuda hum. isso há muito tempo, como você, Liliana, como a sua equipa, né? Então, assim, a gente tem que saber pedir ajuda também. Olha, eu nunca olhei para esse tema. Beleza. Me explica o que ele significa. Olha, ele Exatamente. significa uma saúde das pessoas para que elas consigam estar no seu melhor e não só produzir mais, mas também serem felizes e isso ter uma relação durável no tempo, né? E aí eu acho muito interessante que o ESG veio para ressignificar conceitos como esse, entendeu? E sem ao mesmo tempo cair no risco de, ao falar do todo, esquecer de medir as partes. E eu acredito muito na nova geração. Eu também dou aulas agora num mestrado de gestão de recursos humanos no ISCTE sobre ambientes de trabalho saudáveis e sobre estas questões de saúde. E eu acredito muito nas novas gerações. E tu também sendo professora, eu acho que quando nós preparamos pessoas melhores, não é? Até do ponto de vista já académico, para exercerem depois funções, por exemplo, na questão na gestão de recursos humanos, na gestão de pessoas, na gestão de organizações, de uma forma geral, isso muda, correto? Ou seja, eu acho que nós estamos a preparar uma geração muito mais competente para poder de facto mudar estas organizações, não é? Quando chegarem a middle management e depois top management, portanto, estamos a Concordo preparar sem a nova dúvida. geração. Concordo sem dúvida. Outro dia eu tive um aluno que eu estava falando de saúde física e mental, e ele me chamou a atenção para uma coisa que eu até costumava dizer e já disse numa frase para direito mental, que é saúde, né? Física e mental. Ou seja, a saúde mental, ela é tão importante quanto a física, e essa segregação existe de forma a desprestigiar, digamos assim, a saúde mental. Então, não, é saúde. O ser humano que não está com todas as suas capacidades, no melhor das suas capacidades, físicas e mentais, ele não vai performar bem. Né? E aí, nesse caso do ambiente de trabalho, a mental talvez é até mais gritante, porque você consegue anular ou controlar melhor a saúde física, né? Mas a saúde mental, você precisa de um acompanhamento contínuo para detectar. E eles acham isso óbvio, né? E Claro. já se diz com Já nem se alguma questionam, não é? obviedade. E já se Já. diz sobre alguma obviedade, sobre índices de ansiedade, gatilhos, gestão de ansiedade. Eu acho isso muito interessante. Falar especificamente sobre o status mental do colaborador. E Uhum. aí eu gosto também de uma coisa que a gestão, por exemplo, a ciência da gestão também evoluiu, que é a própria definição do lucro, né? Há uma forte tendência hoje em dia a se considerar o lucro como aquele lucro que tem que existir para fazer mais e melhor pela própria empresa, pelas pessoas, pela sociedade. E Então, portanto, gerir assim, de uma forma responsável também, certo? gerir de uma forma também responsável. E eu acho que se a gente não começa por essa responsabilidade nas pessoas, a gente já está fadado ao fracasso. Porque também quem vai medir os outros indicadores, quem vai fazer as outras mudanças são pessoas.
porque a gente precisa fazer uma transição climática urgente, que Gente. talvez seja o ponto que merece o mérito de ter puxado essa urgência, né? Que é o aquecimento global. A gente não vai travar o aquecimento global sem ser com pessoas. Então a Não. E gente tem que precisa estar olhar para nas suas elas. faculdades para conseguir superar este desafio, não é? Ou seja, a questão é a Exatamente. sua própria saúde tem que estar íntegra, senão elas É. não vão ter recursos para conseguir se ajustar ao desafio e conseguir encontrar soluções, não é? A todos A os gente níveis. não tem produtividade se a gente não tiver saúde, né? Acho que é Uhum. isso que as pessoas precisam começar a pensar. Eu só produzo se eu estou saudável. Se eu não estou saudável, isso não é sustentável. Então, assim, a gente tem que trazer mais essa palavra para um outro contexto, né? Assim, aí eu acho que fica mais fácil. Mas pronto, olha, somos ambos as duas otimistas, está bem? E Pronto. portanto, eu durante muito tempo na minha carreira ouvi que saúde nunca seria estratégica numa organização. Estamos a dar passinhos nesse sentido e pode ser que cheguemos lá com melhores ferramentas, ancoradas em ciência e traduzindo depois Sempre, isto para a gestão, não é? Como é que isto na sempre. prática se faz? Que eu também acho É que é um aspecto por muito isso que importante. é bom multidisciplinar, né, Liliana? Eu acho que é por É isso que, por fundamental. exemplo, a gente tem que ter nessas estratégias de sustentabilidade, nas estratégias do ESG, profissionais multidisciplinares. Você precisa de um psicólogo, você precisa de um gestor, você precisa de um advogado, de um engenheiro, você Lá no precisa de todo Ministério. mundo na mesa. E aí sim você consegue uma tradução comum. Isso é interessante. Estamos numa grande mudança. Olha, última pergunta, Alice, é mais pessoal, é como é que tu te imaginas a trabalhar em 2030? O que é que tu vais estar a fazer? Vai ser uma continuidade do que estás a fazer agora? Tens aí algum sonho, alguma mudança? Ai. Olha, é engraçado você me falar isso, porque eu faço psicanálise e psicoterapia há muitos anos. Por acaso, eu sou uma grande fã dos estudiosos da saúde mental. Talvez por ser filha de médico já facilita um pouco, né? E no Brasil, talvez a gente tenha um estigma menor do que a Não, é sociedade verdade, é verdade. portuguesa. Também não, pronto, são coisas diferentes. Mas por acaso ando tendo essa discussão com esses dois profissionais no sentido do futuro do trabalho e onde eu estou nesse futuro, o que a Alice está fazendo nesse futuro. Eu talvez seja muito otimista do ESG porque eu me revejo em algumas coisas que ele veio trazer, sobretudo a questão do impacto. Eu me vejo no futuro num trabalho que seja impactante efetivamente, que eu consiga ver, sabe? A gente advogado, muitas vezes a gente não vê, a gente é um pouco fordista, sabe? A gente ajuda com a janela, mas depois a gente esquece do carro, ou Uhum. entende do câmbio, sabe? Vai bem com o volante, com as mudanças de marcha, mas esquece que aquilo que a gente fez é para um carro andar e levar alguém de um ponto A a ponto B. Então, eu gostava de cada vez mais ver o impacto do ponto de vista do carro e não das partes do carro. Ou seja, eu me vejo cada vez mais trabalhando para a estratégia de sustentabilidade das empresas e estando presente do diagnóstico à medição, do que especificamente em operações societárias em que uma empresa compra outra e pronto. Percebe? Eu cada vez mais tenho essa necessidade. E olha que isso para mim é muito. Ainda está distante, eu preciso construir esse caminho, porque os prazos do dia a dia, e na advocacia principalmente, a gente tem coisas para tirar da frente, do diligence e contratos, no meu caso de energia, de compra e venda de energia, são coisas muito pontuais. E aí é muito difícil eu acompanhar aquele assunto em termos de impacto. Mas eu desejo no futuro estar trabalhando com impacto e não só com os meios, sabe? Com o resultado. E é isso que eu tenho tentado também ter esse olhar mais para a própria conferência de Climate Change. Né? Eu vou agora para a COP28, eu sempre vou. A Women in ESG nasceu pós-COP27 no Egito, é importante dizer isso. E agora eu vou para a COP28 mais preocupada com o que os países vão estar comprometidos, não só do ponto de vista ambiental, mas também social, de governança. Agora que esse é um assunto em cima da mesa a sério, Uhum. talvez no Egito do ano passado não fosse, ainda tivesse um pouco mitificado, agora não é. Eu quero ouvir eles também falando sobre as formas de a sociedade conseguir se sustentar no caminho para a transição climática. E aí eu vou preocupar com esse olhar estratégico. Eu acho que é isso que a Alice do Futuro quer fazer, estratégia. Estratégia, mais estratégica, mas também ao mesmo tempo acompanhar Mas, transformações, não é? Acompanhar eu mesmo, acho que é isso. e E começar. ajudar na transformação. Eu quero sentir, por exemplo, que esse contrato de compra e venda que eu fizer de energia, porque se bobear eu nunca vou poder parar de fazer um contrato desse,
mas que ele seja, eu quero conseguir inserir ele. Olha, ele está aqui inserido numa mudança porque ele ajuda essa empresa na transição energética, ele melhora a eficiência energética, ele ainda não é de renováveis, mas ele está com uma previsão do ano que vem ser. Eu quero ser capaz de fazer esse track. E no Uhum. momento, como a gente tem muita coisa, a gente acaba especialista muito pontual. É. E eu gostava de sair um pouco Uma disso. uma das questões que eu às vezes tenho é, será que não existir também auditores, não é? Um bocadinho como nós temos nos relatórios contabilísticos, não é? Estes Uhum. são reportes não contabilísticos, não é? Portanto, não financeiros, mas será que também vamos ter auditorias, também vamos ter estas profissionais capazes de auditar este tipo de relatórios, não é? Ou não? Eu acho que sim, pelo que eu vejo da comissão da movimentação da Comissão da União Europeia, sim, porque a principal função, além da medição do impacto, vai ser monitorizar a melhora, a performance. E aí você vai precisar alguém de auditar para verificar isso, né? Você não consegue apurar simplesmente, porque assim, quando a gente olha para um número, se a gente não sabe as bases que levaram até aquele número, você é incapaz de comparar ele com o próximo. Você precisa entender as bases de comparação. E aí eu acho que entra a auditoria, porque é preciso alguém verificar de fato e atestar, né, que aquilo teve uma melhora, porque aqueles critérios mantidos, o resultado de fato foi ampliado, ou de fato foi é, melhor, digamos Melhor. assim. E E quem o que é sabe que se está entende nisso. por, e o que é que se entende por melhor? E quem sabe, não é? Este também poderá ser um papel, não é? De acompanhar, de Acho, verificar. gostava, porque aí você tem ali na mão os parâmetros, né, e os resultados prévios, eu gostava. Assim, claro que a gente já existe, né, as auditorias, as Big Four estão aí para provar isso, mas muito numa perspectiva de financeiro, né? Uhum. Falta essa... E aí eu acho que essa auditoria só pode ser feita também muito multidisciplinar. Certamente esse é um trabalho que eu não vou fazer sozinha. E aí a gente chega naquilo que é, como eu preciso de pessoas, e essas pessoas precisam trabalhar para uma transição que é climática, mas também é negocial, eu só consigo fazer isso se eu tiver na melhor capacidade possível dessas pessoas. Se elas estiverem no seu máximo em termos de inovação, de produtividade, e para isso a saúde e o bem-estar são absolutamente essenciais. E a gente precisa desmitificar essa conversa como científica e não esotérica. Estamos nessa luta. Muito obrigada, Alice. Um grande beijinho. Obrigada eu, um grande beijinho e ótima semana para nós.